A professora Ana, do estágio 4, pediu que eu fizesse uma pequena apresentação a respeito da verdade e da falsidade do conhecimento em filosofia. E eu resolvi trabalhar sobre Teteto, de Platão. Meu nome é Eduardo Jablonski e eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação. Eu já sou professor de longa data, dou aula há 20 anos, 18 anos em faculdade e 6 anos trabalhando também em escolas públicas do Estado e também escola do município. Sou concursado pelo Estado e concursado pelo município de Santo Antônio da Patrulha. E a gente vai tentar falar, nessa pequena apresentação, a respeito da seguinte questão. A professora tem visto muitas frases e muitas colocações no Facebook, redes sociais, que são frases de autores, frases falsas e também informações falsas, fake news. E a gente gostaria de comentar um pouquinho a respeito desse assunto. Vamos falar, por exemplo, a respeito do Paulo Freire. Conhecimento é crença verdadeira justificada, é uma frase, um conceito do Platão, que está no livro Teeteto. Por exemplo, há um tempo atrás no Facebook saiu uma frase de um rapaz dizendo que um erro gramatical de um jornalista se devia à geração Paulo Freire, porque na opinião desse rapaz, todas as pessoas estão tendo na educação brasileira uma educação problemática, uma espécie de indigência cultural, e essa indigência cultural se deveria ao Paulo Freire. Se a gente tentasse analisar o conceito do Platão, que conhecimento é crença verdadeira justificada, se diria com relação a essa colocação do rapaz que escreveu no Facebook, conhecimento para ele, ou seja, Paulo Freire é um mau profissional, foi um mau profissional como pedagogo. Essa é a crença do rapaz. Mas isso é verdadeiro? E ele tem condições de justificar a crença dele? Por exemplo, Paulo Freire publicou 38 livros e recebeu 35 títulos de doutor honoris causa. A sua educação se baseava no diálogo, ele achava que o diálogo era um ato revolucionário, desenvolveu a educação libertadora. Ele achava, o Paulo Freire, que por meio da educação a pessoa conseguia se libertar, conseguia entender a sua maneira de estar ou a sua maneira, o seu posicionamento na sociedade. Muitas instituições educacionais do mundo inteiro consideram Paulo Freire um dos maiores pedagogos do mundo. As pessoas de outros países dizem que o Brasil tem sorte por ter um pedagogo do gabarito do Paulo Freire. E se tudo isso é verdadeiro, então a crença daquele rapaz que escreveu no Facebook, e muita gente compartilhou, e muita gente, além de ter compartilhado, disse que o cara tinha razão. Então essa crença de que o Paulo Freire está equivocado no seu trabalho, ou estava equivocado no seu trabalho pedagógico, não é uma crença verdadeira, isso não é compartilhado, essa crença não é verdadeira para a maioria das instituições de pedagogia do mundo, e o rapaz que escreveu aquilo no Facebook, ele não está justificado em escrever o que escreveu. Logo, esse conhecimento, essa crença de que o Paulo Freire não foi um bom pedagogo, não é verdadeira e não é justificada. Mesmo assim, esse rapaz escreveu no Facebook e muita gente compartilhou e muita gente achou que ele tinha razão. Vamos chegar em outro ponto. Também nas redes sociais apareceu uma informação dizendo que as universidades federais do Brasil estavam fazendo atos bastante desagradáveis. Por exemplo, houve uma campanha de difamação das universidades federais meses atrás e saíram fotos
de que alunos estavam sem roupa, com galhos de árvore, e eu não vou dizer de que maneira esses galhos de árvore apareceram, talvez todo mundo já tenha visto, mas se a pessoa conhece um pouco da seriedade das universidades federais do Brasil, saberia que não é possível, a pessoa não deveria acreditar numa foto dessa. Se a pessoa tivesse, talvez, dúvida de que essa foto ou essas fotos fossem verdadeiras, teria que averiguar e não simplesmente passar a informação e emitir opinião a respeito de uma situação que muito provavelmente seja falsa. Nessa situação específica, se conhecimento é crença verdadeira e justificada, então a pessoa crê talvez que as universidades federais tenham cometido atos bastante desagradáveis. Mas isso é verdadeiro? Para ser verdadeiro, teria que procurar quem divulgou, quem passou essa informação e se tem alguma prova, alguma justificação de que esses fatos realmente tenham acontecido. Eu acho muito provável que não tenham acontecido. Não tenha acontecido. A educação brasileira, por exemplo, algumas informações, o Brasil tem 370 mil docentes, isso em todos os níveis, professores com graduação, especialização, mestrado, doutorado. Existem 31 mil cursos de graduação presenciais, isso entre universidades e faculdades pequenas, ou faculdades isoladas, que é o termo correto, privadas e universidades federais, e 1.300 cursos EAD, entre as federais, entre a Universidade Aberta do Brasil e também faculdades privadas. São 990 mil alunos formados por ano, sendo 230 mil em universidades federais. Para quem tem experiência em estudar uma universidade federal, eu acho que a pessoa tem noção de que falar mal da Universidade Federal não faz nenhum sentido. Mas tem gente que acredita e tem gente que passa adiante essa informação, por mais equivocada que seja. Com relação às fake news, de modo geral, elas começaram, provavelmente, em 1987, num congresso de literatura nos Estados Unidos, do qual participou o escritor gaúcho Moacir Scliar. Ele escreveu uma crônica na Zero Hora, dizendo que aconteceu, naquela ocasião, o seguinte fato. Uma professora de literatura, professora norte-americana, chamada Nadine Stair, escreveu um poema e atribuiu esse poema a um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges. O poema começa assim: se pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataria de cometer más errores. E depois o poema todo continua dizendo que ele brincaria mais, que o grande escritor argentino não ficaria o tempo todo estudando, não ficaria o tempo todo lendo os clássicos, apesar que ler não é o termo mais correto, porque Borges morreu, eu acho que aos 84 ou 5 anos, no entanto, ele foi cego, completamente cego, dos 32 anos de idade até os 84 ou 5, quando ele faleceu. Então, na realidade, ele contratou uma pessoa que lesse para ele e que também escrevesse aquilo que ele ditava, mas Borges é considerado o maior escritor da literatura argentina, o mais complexo, o mais sofisticado, e teria começado assim, um poema, essas falsidades todas que acontecem no Facebook e nas redes sociais hoje, teriam começado em 1987. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa lê uma mensagenzinha com uma frase otimista, aquelas coisas de autoajuda, dizendo, como a vida é bela, como as pessoas são maravilhosas e como a vida poderia ser melhor se fizesse isso, aquilo e tal, e coloca o nome de um grande escritor embaixo daquela frasezinha. 99% das frases são falsas. E isso tudo começou em 1987. Quem teve o prazer, ou talvez
o sacrifício de ler toda a produção, para citar um exemplo apenas, do maior escritor da literatura brasileira, Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1839 e falecido em 1908, foi o grande escritor brasileiro do século XIX. Machado de Assis era altamente pessimista, estudou profundamente a filosofia de Arthur Schopenhauer, que é uma espécie de pai do pessimismo mundial. E o Machado de Assis, por exemplo, ele chegou a dizer nas suas crônicas que o seu tema principal era o ridículo do ser humano. Ele escrevia muito a respeito de todo tipo de falcatrua que as pessoas faziam e escrevia muito também a respeito de triângulos amorosos e outras maracutais que aconteciam na política, etc. Machado de Assis era um pessimista, ele nunca falaria uma frase positiva a respeito da vida ou uma frase positiva a respeito das pessoas. Ele não era assim, não era a sua maneira de pensar. Então, quando aparece uma frase altamente positiva, falando bem do ser humano, falando a respeito de esperança, e assinado Machado de Assis, isso não é Machado de Assis. Toda vez que a pessoa lê uma frasezinha de Facebook, deveria, para poder lembrar do botão, crença verdadeira, conhecimento é crença verdadeira justificada. Se tu lê uma frasezinha de um determinado autor, e tu tem crença de que aquele autor realmente escreveu aquela frasezinha, e tu quer usar, talvez, numa reflexão, num trabalho acadêmico da faculdade de filosofia da UFPEL, então a crença de que o autor escreveu aquela frase deve ser verdadeira. E para que ela seja verdadeira, tu tem que justificar colocando a página com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tu tem que colocar a página e a edição, o ano que foi publicado o livro. Não dá simplesmente para pegar uma informação do Facebook e transmitir adiante, porque isso não é trabalho acadêmico. Mas a tarefa pedida pela professora Ana foi feita. Minha contribuição era essa. Um abraço para todo mundo.